Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 11. Para iniciar bem nossos trabalhos, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória a que vos elevou depois da morte. Peço-vos, com todo o ardor de minha alma, que me alcanceis, pela vossa poderosa intercessão, a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devoto e devota. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. No programa de hoje, nós vamos conhecer a primeira carta escrita por São Francisco Xavier assim que ele chegou a Lisboa, em Portugal. Ele comunica a Santo Inácio de Loyola e a seus companheiros de Roma, dentre outros assuntos, como tem sido a receptividade da coroa portuguesa à recém-criada Companhia de Jesus, uma ordem religiosa missionária. Vamos à carta. Aos padres Inácio de Loyola e Nicolau Bobadilla, Lisboa, 23 de julho de 1540. A graça e o amor de Cristo nosso Senhor sejam sempre em nossa ajuda e favor. Amém. Muitos e contínuos foram os benefícios que Cristo nosso Senhor nos fez na vinda de Roma para Portugal. Tardamos no caminho até chegar a Lisboa mais de 3 meses. Em tão longo caminho e com tantos trabalhos, vir sempre com muita saúde, o Senhor Embaixador e toda a sua casa, desde o maior ao mais pequeno, coisa para dar muitos louvores e graças a Cristo nosso Senhor. Com efeito, além da sua habitual ajuda, especialmente punha a sua mão, para que de todos os perigos nos livrar, e para assim o Senhor Embaixador governar com tal ordem toda a sua casa, que parecia mais casa de religiosos que de um secular. Confessando-se e comungando, ele muitas vezes e os criados, tomando exemplo dele, faziam o mesmo imitando, a tal ponto que pelos caminhos, quando não era possível achar disposição nas pousadas onde chegávamos, para confessar os seus criados, tínhamos de nos desviar do caminho e, apeando-nos, os costumava confessar. Vindo por Itália, quis Nosso Senhor mostrar-se milagrosamente em um dos seus criados, naquele que esteve aí em Roma a ponto de se fazer frade. Atravessando ele uma ribeira muito grande, contra a vontade de todos, foi tão grande a força do rio, que em presença de todos, a ele e ao cavalo levou, a água mais longe do que desde a pousada em que nos deixamos em Roma até São Luís dos franceses. Quis Deus, nosso Senhor, ouvir as devotas orações do seu servo, o Senhor Embaixador, o qual eficazmente, com todos os seus, não sem lágrimas, rogava instantemente ao Senhor que o livrasse. Assim, quis nosso Senhor livrá-lo mais milagrosamente que humanamente. Este era um moço de estrebaria. Folgara ele mais, ao tempo em que ia pela água abaixo, estar no mosteiro do que onde se achava agora, pesando-lhe muito ter diferido tanto o que muito desejava ter cumprido. Disse-me, quando lhe falei, que em todo o tempo que andou na água a perder-se, sem nenhuma esperança de salvar-se, não lhe dava uma outra coisa tanta pena, como a de haver vivido tanto tempo sem dispor-se para morrer. E juntamente com isto, me dizia que lhe doía muito na alma não ter cumprido e posto por obra o que Deus Nosso Senhor lhe tinha começado acerca do seu modo de viver. Desta maneira, dava ânimo a todos. Ficou tão espantado que parecia que vinha de outro mundo. Com tanta eficácia falava das penas do outro mundo, como se delas tivesse tido experiência,
dizendo que quem na vida não se dispõe a morrer à hora da morte não tem ânimo para recordar-se de Deus. Falava este bom homem do que por experiência veio a saber, não por havê-lo lido ou ouvido dizer, senão por haver passado por isso. Muita compaixão tenho por muitos dos nossos amigos e conhecidos, temendo-me que tanto adiem os seus bons pensamentos e desejos de servir a Deus nosso Senhor, que quando os quiserem pôr em execução, não tenham tempo nem oportunidade. No dia em que cheguei a Lisboa, achei mestre Simão, que naquele mesmo dia esperava a febre quartã. Com a minha vinda, foi tal prazer que recebeu, e foi tanto o meu com o seu, e juntados ambos os prazeres causaram tal efeito, que deitaram fora a quartã de tal maneira, que nem naquele dia nem noutro o tomou a febre. Isto há já 1 mês. Ele está muito bom e faz muito fruto. De cá vos faço saber que há muitas pessoas devotas nossas, tantas que temos muito trabalho em não poder cumprir com todas, por serem elas pessoas de qualidade e por não termos nós tempo. Cá há muitas pessoas boas que vivem com desejos de servir a nosso Senhor, se houvesse quem as ajudasse, dando-lhes alguns exercícios espirituais, para porem em obra o bem que, de dia para dia, adiam em fazer. Na verdade, por depressa que comecem os homens a fazer o que sabem ser bom, hão de dar conta, querendo bem, reparar nisso, que tardam em pô-lo por obra. Este conhecimento inteiro ajuda a muitos a despertar e a não achar paz onde não a há, principalmente aqueles que, contra toda razão, procuram trazer Nosso Senhor aonde que eles desejam, não querendo ir aonde Deus Nosso Senhor os chama, deixando-se guiar mais por suas desordenadas afeições que pelos bons desejos que neles habitam. Destes é de ter mais compaixão que inveja, vendo-os caminhar tanto costa arriba e por caminho tão difícil e perigoso, e em paga de tantos trabalhos, virem a parar num fim tão trabalhoso. Passados 3 ou 4 dias depois que chegamos a esta cidade, o rei mandou-nos chamar e recebeu-nos muito benignamente. Estava ele só com a rainha numa sala, onde estivemos mais de 1 hora com eles. Perguntaram-nos muitos pormenores acerca do nosso modo de proceder e do modo como nos conhecemos e nos juntamos, e quais foram os nossos primeiros desejos, e também acerca das nossas perseguições em Roma. Muito gostaram de saber como se manifestou a verdade e de termos levado tanta coisa avante que viesse a conhecer-se a verdade do que nos imputavam. Deseja muito Sua Alteza ver a sentença que se deu em nosso favor. Todos cá se edificam de que tenhamos levado tanto a coisa avante até que se desse a sentença. Tanto se edificam que lhes parece que se a coisa não se fizesse como se fez, nunca faríamos fruto nenhum. Ao parecer dos de cá, nunca coisa melhor fizemos que resolvê-lo por sentença e que se visse a verdade. O rei e a rainha mostraram-se muito contentes conosco, ao ficarem a par das nossas coisas. No fim de toda a conversa, Sua Alteza mandou chamar a sua filha, a infanta, e o seu filho, o príncipe, para que os conhecêssemos, e deu-nos parte dos filhos e filhas que nosso Senhor lhes tinha dado, dos que se lhe morreram e dos que estão vivos. Assim, o rei como a rainha mostraram-nos muito amor, recomendou-nos muito Sua Alteza naquele mesmo dia em que falamos com ele, que confessássemos os moços, fidalgos da sua corte, porque o rei fez uma constituição na sua corte, que todos os moços fidalgos se confessem de 8 em 8 dias. Recomendou-nos muito que olhássemos por eles, dizendo-nos Sua Alteza que, se de moços conhecerem e servirem a Deus, quando forem grandes, darão muito boa estimação, e que, sendo eles quais devem ser, a outra gente baixa tomará exemplo deles, e assim se reformarão os seculares do seu reino. Tem por certo que, reformados os nobres, grande parte do seu reino será reformada. Coisa é muito para maravilhar e para dar muitas graças a nosso Senhor, ver quão zeloso da glória de Deus nosso Senhor é o Rei, e quanto é afeiçoado a todas as coisas pias e boas. Todos os da companhia lhe devemos muito, pela boa vontade que nos tem.
assim a todos os daí como aos de cá. Disse-me o embaixador, que falou com o rei depois de ele ter falado conosco, que lhe disse o rei, seu senhor, que gostaria muito de nos ter cá a todos os que somos da companhia, ainda que lhe custasse parte da sua fazenda. Procuram cá muitas pessoas conhecidas nossas, impedir a nossa partida para as Índias, parecendo-lhes que faremos cá mais fruto em confissões, conversas em particular, exercícios espirituais, administração de sacramentos, exortação das pessoas à confissão e comunhão frequentes e pregações, do que se fôssemos para as Índias. Procura o confessor do rei e o pregador que não vamos, senão que fiquemos cá, dizendo que faremos mais fruto. Mas coisa é para maravilhar o fruto que dizem que havemos de fazer nas Índias. Isto dizem pessoas que estiveram lá muitos anos, por verem a gente muito preparada para receber a fé de Cristo nosso Senhor. Dizem que se este modo de proceder tão remoto, de qualquer espécie de avareza tivermos lá, como o temos aqui, não duvidam que em poucos anos converteremos 2 ou 3 reinos de idólatras à fé de Cristo. Quando em nós virem e conhecerem que não buscamos outra coisa senão a salvação das almas. Grande é a esperança que aqui nos dão os que estiveram muitos anos nas Índias, do fruto que lá havemos de fazer em serviço de Deus nosso Senhor. Aqui, muito procuramos encontrar alguns clérigos que unicamente por serviço de Deus e salvação das almas queiram ir para as Índias conosco. Parece-nos, presentemente, que em nenhuma coisa podemos aqui servir mais ao Senhor que em buscar alguma companhia. É que sendo uma dezena de clérigos, todos de uma mesma vontade e querer, não será menos senão muito o fruto que havemos de fazer. Aqui já se vão descobrindo alguns. Um clérigo conhecido nosso de Paris prometeu-nos ir conosco, e morrer e viver como nós, e ir com os mesmos desejos que vamos. Estes, cremos que será muito certo, porque tem dado muitas provas de si. Há outro de epístola, que em breve será clérigo, que se oferece de muita vontade. Além deste, há um doutor médico muito conhecido nosso de Paris, que já prometeu ir conosco, e somente usar da medicina, segundo vi, que o ajuda a salvar as almas e a trazê-las ao conhecimento de seu Criador e Senhor, e não por interesse temporal. Sempre procuramos e muito olhamos por juntar-nos com pessoas apartadas de toda a avareza. E não nos contentamos com que sejam apartadas de avareza, mas até de toda a aparência de avareza, de tal sorte que ninguém possa suspeitar de nós que andamos buscando mais o temporal que o espiritual. O rei falou a um bispo que muito nos ama, e a um confessor seu, para que pregássemos. Nós, adiando por alguns dias, para primeiro entrar pelas coisas baixas, não mostramos vontade de querer pregar, ainda que todos os que nos conhecem não desejam outra coisa. Sua Alteza mandou-nos chamar um dia, e depois de muitas coisas passadas, disse-nos que gostava que pregássemos. Então nos oferecemos de muita vontade para o fazer, assim por lhe obedecer, como pela esperança que temos em Cristo nosso Senhor, que nos há de favorecer, para que possamos fazer algum fruto nas almas. Começaremos, deste domingo que vem a 8 dias, e não será de menos que façamos algum fruto, ao ver como os desta cidade nos são afeiçoados. O que a nosso Senhor muito rogamos é que aumente a fé daqueles que de nós têm alguma expectativa ou opinião. E pela opinião que de nós tem, confiamos muito em Deus nosso Senhor, que não olhando a nós, mas a fé dos que nos desejam ouvir, nos há de dar saber e graça para que possamos, não só consolá-los, mas também dizer o que for necessário ou útil à salvação das suas almas. De Lisboa, a 23 de julho do ano de 1540, por todos estes vossos, no Senhor caríssimos, Francisco. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã conheceremos mais uma carta de São Francisco Xavier sobre a sua estadia em Portugal. Sigo a Cristo com amor, alegria, coragem e fé. Sou devoto de São Francisco Xavier.